Boa noite, gente. Hoje eu estou aqui com a Carmen Silva, de 48 anos, agente comunitária, e ela é mãe do Hugo, que até hoje faz 90 dias, não é? 117 dias, que ele está infelizmente preso, privado da liberdade, e a gente decidiu conversar com ela. Também está presente aqui nos estudos a esposa, a Andressa, né? E também o filhinho dele, que estão aqui presentes também. Ela vai tentar também conversar com a gente daqui a pouco, e a gente vai então ver como tudo se sucedeu, o que aconteceu, e a partir disso traçar, né, alguma solução para a gente buscar a liberdade do Hugo, né? Então, Carmen, boa noite. Boa noite. Como que tudo começou? Olha, tudo começou em 2017. Houve um assalto em Santa Inês e a pessoa que praticou o assalto é de Pindaré, era. Então, quando a pessoa praticou o assalto, ela veio com esse celular para Pindaré, no intuito de vender o celular. O que acontece? André Hugo estava jogando dominó com os idosos, bem em frente à casa dele. Então, essa pessoa chegou e chamou ele. Tem as testemunhas, as pessoas que estavam jogando com ele. A pessoa chamou ele na casa dele, que fica em frente, onde ele estava jogando dominó, para mostrar o celular para ele. Quando a esposa dele olhou e disse: esse celular é rastreável, saia da minha casa com esse celular. Contudo, quando ele vai saindo, quando o André vai voltando para o dominó e ele saindo com o celular, a polícia chegou. Nesse momento que a polícia chega, ele senta na calçada para esperar a polícia resolver. O rapaz volta, de volta na casa dele, correndo para o quintal. Quando o rapaz vai correndo para o quintal, ele joga o celular no quarto de André Hugo. O celular cai debaixo da cama. Até então, André Hugo estava lá sentado, aguardando eles resolverem. Eles vêm de lá, conseguem pegar o rapaz. E aí, quando colocaram o rapaz na viatura, teve um policial que falou assim: mas o objeto foi encontrado na casa dele, ele tem que ir. Então, até então, ele pensava que ele ia para prestar um depoimento. Aí, já foi presente colocar advogado. Quando ele foi com advogado ou sozinho? Não, ele não foi com advogado. Primeiro que a gente sabe, não sei se isso é uma exclusividade do Maranhão, porque na nossa Constituição diz que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Isso significa o quê? Que a pessoa, para prestar um depoimento, eles têm que estar com um advogado. A pessoa não tendo condições de pagar um advogado, a justiça nomeia um defensor público, né? Então, daí foi o primeiro direito dele que foi ressarcido. Ele não teve direito. Então, foi violado. Ele não conseguiu. Então, ele não conseguiu esse advogado, porque foi rápido, né? E eles já fazem questão de pegar esse depoimento mais rápido ainda, às vezes, quando a família chega que conseguiu o advogado, o depoimento já está lá. Então, e o caso que aconteceu foi isso. Então, a vítima também foi chamada. Nesse primeiro momento, ela não quis ir na delegacia, porque ela ainda estava em choque. Ela ainda estava em choque, então ela não quis ir nesse primeiro momento. Aí se colocou o advogado no dia seguinte, ele saiu após 3 dias. Até então, aí imputaram a ele o crime que na casa dele foi encontrado um objeto de furto. Depois se instalou... Caso de receptação. Foi. Aí se instalou inquérito, processo, aí a vítima se apresentou. Aí ela não reconheceu ele, ela afirmou que a pessoa que assaltou ela estava sozinha. Eu tenho o depoimento dela. Em momento nenhum ela se referiu a ele. Então, assim, aí começamos na jornada. Após isso, ele sai, aí entrou, tem um terceiro personagem nessa história, né? Mas, de primeiro momento, a vítima disse não, que o rapaz que assaltou, ele estava só. Esse aqui é o depoimento dela, que eu tenho acesso. Ela foi bem clara, explicando a situação. Aí ele ficou... Que o Hugo não participou. Que não participou, que o rapaz estava sozinho.
quando no dia da audiência ela foi questionada de novo se ela tinha certeza do que ela estava falando. Ela disse que tinha certeza porque ela viu o rapazinho e ela não estava só. Ela confirmou a primeira versão. Ela confirmou a primeira versão, o tempo todo ela confirmou a primeira versão. A pessoa que assaltou ela estava só e não era meu filho. E não era o André Hugo. Mas como o objeto foi encontrado na casa dele, mesmo várias testemunhas assistindo a situação como aconteceu, a justiça, até então, a gente pensava que o crime era a receptação. Então, ele assinou 2 anos, depois desses 3 dias preso, ele saiu, ele ficou assinando 2 anos. Entrou a pandemia. Em 2020, ele até então disse que foi notificado, veio um oficial de justiça para notificar que o processo dele tinha tido andamento e que ele precisava entrar com recurso de defesa. O que acontece? Nunca nenhum oficial de justiça chegou entregando nenhuma notificação neste caso para a gente. Eu não tenho nenhuma notificação assinada por ele. Teve antes. No período que ele assinava, certo. Teve. Mas agora depois que precisou se defender... Aí como a gente ficou sabendo que o caso tinha andamento, de terceiros que mandou uma mensagem para ele, disse que o processo teve andamento. Isso agora no mês de novembro. Aí ele, mamãe, meu processo. Aí eu, mas gente, o que é isso? Aí não, porque o processo tem andamento e sim. Aí aconteceu, se chamou o advogado novamente, o primeiro advogado, aí ele entrou com a defesa, olha, esse rapaz, aconteceu isso. Aí apresentou, ele é um pai de família, ele é uma pessoa que tem vida pública, ele é um réu primário, ele trabalha de carteira assinada, ele faz faculdade, ficou se aguardando a decisão deste recurso. De repente, enquanto se aguarda essa decisão, foi expedido um mandado de prisão para ele. E neste período que ele ficou, neste período da pandemia, que ele ficou, que dizem que o oficial colocou que não encontrou o endereço para notificar ele, então ele foi julgado e sentenciado. Ele foi julgado à revelia. A revelia e foi sentenciado. Aí, quando ele, uma terceira pessoa que viu a situação dele, avisou para ele. Então, a gente chamou o advogado, o primeiro advogado, ele entrou com todo esse recurso, mostrando as provas de defesa. Se olha, a situação desse rapaz é essa. Hoje, a gente sabe que ele está respondendo pelo 157. Respondendo como se tivesse roubado. Como se ele tivesse roubado, está aqui o processo dele. Hoje, ele responde como 157. E aí aconteceu esse mandato de prisão, ele foi preso, ele está preso, 117 dias, já se tentou vários recursos. E assim, a revolta e o que a gente questiona hoje, a justiça, não é nem a questão do crime, se ele cumpriu ou não, porque a justiça já determinou que ele cumpriu, que ele é o praticante. Mas, assim, mesmo que ele tenha praticado, uma pessoa, um réu primário, pai de família, trabalha de carteira assinada, é um atleta profissional, é estudante, estava no sexto período de faculdade, já de educação física. Né? Pois é, então... No último ano, praticamente. Essa pessoa, ela teria direito, no mínimo, a uma prisão domiciliar, que foi o pedido do advogado. Concedam para essa pessoa voltar. Ele é pai de uma criança de menor de 2 anos. É ele que sustenta, é ele que provê o sustento da família dele. Então, assim, o que nos revolta é isso. É porque que para André Hugo não é concedido o mínimo que lhe faz juiz. O que a gente sente é assim, por que ele está sendo sujeito a um dos piores, eu posso dizer assim,
das piores... acusações. Não é nem piores acusações, é o sistema. Ele está sendo levado ao constrangimento, ao extremo. Porque para uma pessoa pública, para um atleta, pai de família, estudante, trabalhador, muito conhecido aqui em Pindaré, pratica esportes, né? Organiza campeonatos. Então, para uma pessoa dessa, esse constrangimento não tem preço. Porque o que eu sinto, e não é porque é meu filho, é porque eu analiso a situação. O que eu sinto, que parece que o objetivo é causar constrangimento, é arrebentar com uma estrutura psicológica de um ser humano. A senhora acha que tem alguém por trás disso? Não, eu não posso dizer que eu acho, eu só acho estranho, porque nem um juiz olha aquela situação, olha aquela defesa como se não tivesse apresentado defesa. É como se ele não tivesse defesa nenhuma. Esta é a situação de revolta. A questão aí, assim, além da pessoa ter que provar que não praticou o crime, ele tem que tentar convencer, pedir o que é lhe fornecido por direito. Está lá no nosso código. Uma pessoa que pega menos de 6 anos, um apenado com menos de 6 anos, que a sentença dele é menos de 6 anos, então, por ele ter uma sentença menos de 6 anos, ele teria esse direito de uma prisão domiciliar. Ofereceram para ele semiaberto, sendo que no Maranhão, eu posso até acrescentar que no Brasil, existe a opção, existe a sentença semiaberto, mas não existe a estrutura. Não existe a estrutura para que o preso cumpra um semiaberto. Aí transferiram ele para o presídio de Bacabal, porque diz que em Bacabal tinha vaga de semiaberto, sendo que ele tem o trabalho dele. E tem outros presos na situação que, para ter direito ao semiaberto, a família está pedindo emprego. Aí por isso que eu digo assim, se você for ver, que desconexo é esse? Uma pessoa que já tem... Ele já preenche as as qualificações, ele tem os requisitos que está lá, e para ele não pode cumprir. Aí eu fico assim, mas ele já tem um serviço. Então, por que foram pedir o semiaberto, sendo que nós não temos estrutura de semiaberto, e a prisão domiciliar com monitoramento de tornozeleira é justamente uma opção para quem preenche os requisitos de semiaberto? E foi o que se pensou que a justiça fosse fazer. Então, assim, eles têm que... São juízes, mas ele tem que olhar cada caso com um olhar diferente, com um olhar de fazer justiça. De fazer justiça. Não é simplesmente olhar um caso e dizer assim, aconteceu desse jeito. Tem que se olhar o ser humano, o que tem por trás o que tem por trás do papel, o que tem por trás do que está escrito. Porque está destruindo, às vezes destrói. A gente diz que os presídios brasileiros estão cheios, mas estão cheios também por causa de falha na justiça. Tem muita gente que deveria estar livre, solto, mas está lá esperando uma decisão que nunca saiu, já cumpriu pena e assim os presídios brasileiros ficam super lotados sem ter nem para quê. Aí, por isso que às vezes é o que a sua pergunta, se eu achava que tinha alguém por trás, alguma coisa, essa pergunta não é só você. São várias pessoas, porque todo mundo quer assim, tentar entender porque a explicação, o motivo, a justificativa. Uma pessoa com direito de uma prisão domiciliar. Uma pessoa com direito de seguir sua vida trabalhando. Já que a justiça diz que ele cometeu um crime, pois que lhe forneças, lhe deu o que é de direito para ele cumprir sua pena, mas com dignidade. Não destruir, porque estão destruindo o ser humano. Um atleta, você não tem noção como é o psicológico de um atleta. A luta, a batalha, o que eles se privam. Eles se privam de ir numa festa. Porque eles não podem, porque é o corpo, eles trabalham para o corpo, em função do corpo. Então, assim, estão destruindo sim, estão destruindo um atleta que já representou essa cidade aqui em outros estados.
que já representou o Maranhão em outros estados. Quais os estados que ele já participou, torneios, Olha, disputas? ele já foi para o Pará, ele estava inscrito para Goiânia, ele teria uma Copa agora em outubro. Essa já não tem mais como ele ir, porque mesmo que ele saia amanhã, ele não tem mais tempo para se preparar. O prejuízo foi grande, o prejuízo está sendo grande. Ele se preparou tudo. Estava em preparação. Agora, sim, ele sempre assim, mês de dezembro é o mês de descanso. Não tem competições. A última competição dele foi em setembro. Foi no Pará. Como ele ficou assim numa ótima colocação, porque era uma Copa Norte e Nordeste. Eram os estados do Nordeste e o do Norte. E ele ficou em segundo lugar. E hoje a gente olha o depoimento dos juízes e diz: Hugo, te prepara que a próxima é tua, cara. Assim, e isso revolta a gente quando a gente vê os depoimentos dos juízes dizendo para ele: essa não foi a tua, mas a próxima é tua. Tu tá perfeito. Então, assim, o que isso vai remeter para ele é um prejuízo muito grande. Quem vai pagar esse prejuízo, né? Quem vai pagar porque a estrutura, o preparo, tudo, o atleta vai perdendo por conta da situação que ele está submetido hoje em dia, né? E títulos que ele iria ganhar com certeza, infelizmente, ainda não chegarão. E aí a gente convida as pessoas para participar dessa campanha de justiça pelo André Hugo, porque, pelo que nos constam, é uma pessoa de bem, é pai de família, é trabalhador, é um atleta, é estudante, faz faculdade, é pai de família, tem um filho, tem uma esposa, é réu primário, nunca praticou crime algum. Ele é réu primário. E pelas circunstâncias que nos foi relatada, também não praticou nem nesta circunstância. Então a gente pede justiça sim pelo André Hugo, em nome da família, em nome do bom senso, em nome da lei, porque se for seguida a lei como ela está lá escrita, ele já deveria estar em liberdade. Aliás, nem deveria ter sido preso, né? Então, Carmen, a gente vai entrar nessa campanha, vamos chamar as pessoas. Fazer parte dessa estatística, eu nunca imaginei, mas hoje eu estou sentindo na pele, e eu posso afirmar que dói. Já dói para uma mãe ter seu filho preso. E dói mais ainda quando você sabe que ele é inocente e quando você sabe que a justiça fecha os olhos, porque dizem que a justiça é cega. Eu discordo. Ela enxerga até demais quando ela quer enxergar. É uma coisa que eu discordo, porque nós vivemos num país da desigualdade. Infelizmente. E a justiça, ela não é cega, gente, ela enxerga. Posso dizer para vocês que sempre dizem isso, tem uma venda nos olhos da justiça, que é significando que é para qualquer um, lei é lei, e não é. Posso afirmar que não é, porque eu estou implorando, a família está implorando. Eu tenho um neto que vai completar 2 anos, é o filhinho dele, que era o projeto de vida dele. Quem conhece ele intimamente, os amigos mais próximos, sabe. Então, assim, de repente você vê tudo sendo destruído. O que a gente queria, eu não estou nem defendendo, nem questionando a questão praticou, não, porque a gente já viu que é mais complicado, é um segundo passo. Hoje a gente está clamando pela liberdade, que justiça seja feita, que lhe dê os direitos garantidos na nossa Constituição, garantidos no nosso Código Penal. É isso que a gente pede. E como eu digo, entre na batalha com a gente, porque é por uma pessoa digna. Quem conhece André Hugo sabe do que eu estou falando. E hoje é ele. Amanhã a gente não sabe quem pode estar procurando seu canal para pedir para ingressar nessa batalha. Por isso que a gente pede que as pessoas participem dessa campanha, deem sua contribuição, gritando junto, falando junto. Justiça ao André Hugo, liberdade ao André Hugo, porque hoje é ele e amanhã ninguém sabe quem pode ser. Mas nós acreditamos que a justiça vai ser feita com o André Hugo, acreditamos que a justiça ela vai chegar num ponto o mais rápido possível
ainda mais com a campanha da gente, com a campanha de vocês, ajudando para que o processo se acelere o mais rápido possível e a liberdade seja garantida ao André Hugo e a sua família também tenha a liberdade da situação, se liberte dessa situação, né, tão sofrida, tão triste, que a gente fica revoltado em ver tal situação como está acontecendo. Agora eu queria ver a esposa, né? Não sei se ela vai conseguir falar, mas a gente vai tentar ouvir a esposa do André Hugo, gente. Andressa. Bem, pessoal, a gente está aqui agora com a esposa do André Hugo, a Andressa, e a gente quer conversar um pouquinho com ela também, para a gente saber da situação, né? Como é que está sendo, Andressa, passar por esse momento, o André Hugo lá preso injustamente, e a gente agora nessa campanha, né? Sim, boa noite. Tá sendo muito difícil, porque ninguém esperava por essa prisão, do nada. Chegou essa intimação para ele e ele está sendo preso e pegou todo mundo de surpresa. Muita gente na internet revoltada com a situação dele e com o filho pequeno, né, que ficou comigo, e saber que todo dia meu filho chama pelo nome do pai, sem poder ter um contato com o pai dele, me deixa muito triste. Por isso que eu peço justiça, porque não é justo tirar o direito de um pai de família, trabalhador, e todos aqui em Pindaré-Mirim conhecem ele, uma pessoa muito conhecida, não só no Instagram, mas uma pessoa que tem um bom coração, que os amigos, a família, todos ao redor sentem falta. Na academia, principalmente na academia, muita gente, todos os dias eu recebo várias mensagens, o pessoal perguntando por ele, revoltado, porque que ele nunca foi solto. E tem dias que eu não sei mais o que passar para os amigos, porque todo dia é uma esperança nova e nada se resolve. E nesse momento eu me apego muito com Deus, porque eu sei que Deus vai tirar ele desse sofrimento. Porque o André, ao mesmo tempo que ele tem uma história triste, a história dele é bonita. E toda vez eu me emociono por saber que ele tá. Fico triste, o coração parte de saber que ele tá naquela situação. Tô quase entrando numa depressão, porque eu não aguento ficar dentro de casa só, sem saber que meu marido não tá ali. E meu filho passa o dia todinho chamando o papai. E isso me parte muito o coração. E eu quero justiça, que eu quero meu marido solto, porque ele não é bandido. E Deus sabe do coração dele. E é só isso. Então a gente vê que é uma situação muito difícil, e por isso a gente faz esse apelo, esse clamor por justiça, né? Não é só uma família que está sendo prejudicada, são duas famílias, né? Tem a mãe, tem os irmãos, a esposa, tem o filho, e não somente a família, mas também tem os amigos, né? Tem os colegas de trabalho. Então é uma gama de prejuízo muito grande, e como vocês podem perceber claramente, nitidamente, o sofrimento no rosto da mãe, no rosto da esposa. O filho também sofre chamando pelo pai, né? Sentindo a falta do pai. Então a gente pede justiça mais uma vez pelo André Hugo, para que essa situação seja resolvida, né? A gente acredita muito que vai dar certo, que vai ser resolvido. Sim, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Então a gente vai encerrar por hoje por aqui, tá? E a gente vai gritar mais uma vez justiça pelo André Hugo, e que a justiça ponha ele em liberdade, porque tem muita coisa aqui fora para ele fazer. Então eu agradeço vocês por terem vindo. Eu que agradeço você. E a gente deseja sucesso na liberdade dele. Amém. Então, gente,